Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Diniz Lara, estou responsável pela Subsecretaria de Governança Eletrônica e Serviços do Governo de Minas Gerais. Eu faço parte do Grupo de Transformação Digital. Esse grupo foi criado no ano passado pela ABEP, em parceria com o CONSAD, para auxiliar a transformação digital de serviços públicos no Brasil, né? Esse ano, esse grupo ganhou um prêmio da plataforma Political de o melhor time do mundo de servidores públicos na área de digitalização de serviços. A gente tá fazendo hoje o terceiro webinar. Já tivemos um de teleeducação, outro de telesaúde. Hoje o tema, o foco é como as centrais de atendimento vão se adaptar aos processos de transformação de serviços públicos decorrentes da Covid-19. O GTD, né, ele conta com o apoio do BID, então desde já agradeço aí todos os representantes do BID nessa parceria. E o GTD conta com atualmente 19 estados, mais a participação do Distrito Federal, com mais de 100 especialistas de governo discutindo esse tema da transformação digital. E o nosso tema é a questão a questão das centrais de atendimento, né, nesse contexto de pandemia. Aí só uma introdução. É, a gente, as centrais de atendimento, elas já vêm sofrendo, de certa forma, um impacto com a questão da digitalização de serviços nos últimos tempos, né? No último ano, eu destaco três serviços que o GTD atuou em parceria com o governo federal, que foi a questão da carteira de trabalho digital, seguro de desemprego, a questão do licenciamento anual de veículos, né, que a partir agora do meio do ano não vai ser mais obrigatório a questão da impressão. E além disso, agora, né, tendo essa questão da pandemia, as centrais estão tendo que se reestruturar mais uma vez. Então, a intenção hoje do é a gente conversar um pouco disso, de como é que as centrais de atendimento estão se adaptando a esse contexto de Covid e digitalização de serviços. Nós vamos contar hoje no painel com a participação de três especialistas. Nós vamos começar com Pedro Farias. O Pedro é especialista principal em modernização do Estado pelo BID. Pedro eu já conheço já tem um tempo, já é um grande colega dessa área de modernização. Nós tivemos a oportunidade de uma missão pelo CONSAD de conhecer a experiência do Chile, né? Do Chile Atende. Então agradeço aí, Pedro, pela disponibilidade. Nilza Rios, diretora operacional do Serviço de Atendimento ao Cidadão, Secretaria Estadual de Administração da Bahia, né, que é o SAC. Atualmente existem 77 unidades, né, do SAC na Bahia. Não sei se todos conhecem, mas o SAC foi a primeira central de atendimento do Brasil, né, nesse modelo de reunir vários serviços em apenas um local, inclusive serviu de referência para alguns países internacionais, como Portugal. E depois nós vamos ter a participação da Lara Garcia, subsecretária de Administração e Desburocratização da Gestão Pública do Governo de Goiás. Vai falar um pouco do VaptVupt. Hoje são 69 unidades e recentemente lançou o Goiás Digital. Então, essas são duas unidades, tanto Bahia quanto Goiás, são as unidades, são os estados que têm mais unidade de atendimento, GTD, né? Então, por isso, acho que o interesse deles fale um pouquinho para a gente de como é que vai ser como é que eles estão atuando, né? Nesse contexto de pandemia. Cada apresentador vai ter em torno aí de 15 minutos para fazer a apresentação. E vamos ver no final se a gente tem um tempinho para fazer as perguntas. Um destaque, que está auxiliando, suportando o GTD, a gente tem a possibilidade de conseguir o certificado, né, das pessoas que estão participando. Aí ela vai colocar no chat depois, para quem não fez a inscrição ainda, as instruções. Ok? Passo a palavra para o Pedro. Pedro, obrigado aí novamente pela disponibilidade. E a palavra é sua. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, com saúde, com suas famílias. A parceria do BID com a Comunidade Antiga, como o Rodrigo mencionou, eu conheço bem o trabalho da BEP e tenho um carinho muito especial
pelo Consar. Então, para mim, realmente é um prazer poder estar aqui, aproveitar a oportunidade também para aprender um pouquinho o que está acontecendo no Brasil hoje, em aprofundar. E esse tema das centrais de atendimento é muito interessante, porque as centrais se inserem num contexto que eu chamo de um enfrentamento histórico da fragmentação institucional. Fragmentação que é uma característica da administração burocrática muito forte nas administrações públicas, que tem várias dimensões, uma dimensão física, política, a dimensão relacionada à administração de pessoal, e nas últimas décadas se somou a essas modalidades de fragmentação, que a gente chama de fragmentação da informação. Então, as centrais de atendimento surgiram nos anos 90 como uma grande inovação institucional, e realmente foi um marco. Eu me lembro que na segunda metade da década de 90 eu trabalhava no Ministério da Administração e Reforma do Estado, com o ministro Bresser, e nós víamos o SAC, que era o primeiro da Bahia, como algo muito transformador. Para quem hoje está acostumado a falar em inovação digital, blockchain, design thinking, não tem muita ideia do que representou na época, como pioneiro na Bahia e a central de atendimento, que introduziram novas modalidades de compartilhamento, colaboração, tinha que se pensar como resolver o problema do orçamento, como resolver os problemas de pessoal, logística. Então, foi realmente uma grande inovação. E, com o início do século XXI, essas mudanças na prestação de serviços passaram realmente cada vez a ser mais com um viés tecnológico, incorporando as novas ferramentas tecnológicas. Primeiro, através principalmente de uma oferta de serviços digitais, a interoperabilidade, o conceito de só pedir uma vez a informação e que o governo possa reusar essa informação para não ter que o cidadão prover novamente a mesma informação. Com a evolução aí na década passada, já vieram os chamados centros modernos de prestação de serviços com enfoque multicanal, né? Se destacando aí a experiência do Centrelink na Austrália, na Bélgica, o Crossroads Bank, Canadá, Service Canadá, que inspirou o Chile Te Atende, que o Rodrigo mencionou, que nós tivemos a oportunidade de visitar há alguns anos. Então, novos conceitos como identificação, novos instrumentos como identificação digital, governo móvel, deram um impulso em todo esse esforço para integrar os serviços, para diminuir e, na medida do possível, tentar realmente reduzir os custos de transação gerados pela fragmentação. E agora, na nova década, nós estamos trabalhando com novos conceitos ainda mais focalizados na integração, a ideia da omnicanalidade, não faz mais diferença que canal se use, o serviço tem que ser o mesmo, a base informacional é o mesmo, qualquer porta que o cidadão bater, ele vai ter o mesmo atendimento, e que o governo tem que ser proativo nas suas respostas, antecipar, inclusive, aos problemas do cidadão. No Brasil e na América Latina, uma rápida amostra aí de alguns dados, como nós estamos no que diz respeito à realização de trâmites, à prestação de serviços transacionais, né? Isso são dados de um pouco mais de 2 anos, de uma publicação do BID, o Fim do Trâmite Eterno, em que mostrou que, na média, na região, um cidadão leva em torno de 5,4 horas para realizar um trâmite, o que é muito tempo, gente. Então, o Brasil, infelizmente, nessa pesquisa ainda está um pouquinho pior que a média. O Brasil está com 5,5. Né? E uma das principais razões é porque, infelizmente, o Brasil ainda tem um volume de trânsitos presenciais muito significativo. Se vocês veem aí, o Brasil está na média entre 7% das pessoas que na pesquisa disseram que realizaram um trâmite em linha, online, no ano anterior. O Brasil está bem abaixo de países como Argentina, Peru, Chile e Colômbia. É um percentual bastante baixo, e aí tem muitas razões para discutir por que isso. Isso passa por questão cultural, educacional, geracional, a temas de falta de confiança em relação ao uso. Minha mãe tem 88 anos, usa a internet, usa o WhatsApp, agora está sozinha em casa, fala com os netos todos os dias, mas nunca realizou um trâmite, porque existe uma preocupação dos cidadãos em relação à segurança, à oficialidade, e eles não associam muito ao trâmite em linha. Então, tem vários desses aspectos a ser levados em conta. E é justamente nessa situação
que a pandemia nos encontra. Então, que efeitos ela tem num contexto como esse? Bom, em termos gerais, a gente pode dizer que a pandemia ela afetou tanto a oferta como a demanda dos serviços. Um primeiro efeito muito forte foi em relação à oferta, por razões sanitárias. Então, as centrais de atendimento tiveram, em muitos casos, que fechar. Chile Atende fechou 86% das suas sucursais, como eles chamam. Em outros casos, muitas centrais de atendimento tiveram que ficar atendendo de forma limitada, inclusive com gastos adicionais relacionados à comunicação, higienização, temas de adequações físicas. Então, foi muito difícil, provavelmente as colegas de Goiás e da Bahia vão falar um pouquinho sobre isso, para as centrais se adaptar e continuar mantendo um nível de atendimento. Então, a demanda claramente mudou. E mudou não só porque diminuiu a oferta presencial e a demanda teve que se adequar, mas também porque novos serviços surgiram. Então, benefícios que antes não existiam foram criados no contexto da crise para cidadãos, para empresas. E o governo, para atender essa nova demanda, teve que trabalhar muito no incremento da oferta digital e de possibilidades de autoatendimento. Então, como consequência, muitas soluções foram desenvolvidas num prazo muito curto. Os governos demonstraram muita agilidade nesse processo. No Brasil, em questão de 7 dias, se desenvolveu o app que propiciou aí 28 milhões de pessoas se registrarem para o benefício aí para trabalhadores informais. Apps para autodiagnóstico foram desenvolvidos em poucos dias. Nos outros dias estávamos vendo umas apresentações, experiências do Canadá, da Califórnia, mas também países com menos recursos, como o Peru, Bangladesh, que fez um trabalho interessantíssimo para utilizar telefones governamentais para autoatendimento e para a detecção do Covid. Então, muitos países realmente mostraram, inclusive o Brasil, mostraram uma capacidade de gerar soluções centradas no cidadão de qualidade em pouco tempo. E uma outra maneira da oferta se adequar foi através da simplificação e, em muitos casos, da flexibilização das normas, das regulações. Tanto para diminuir a demanda nesse primeiro momento, por exemplo, eliminando requisitos, renovando de forma automática licenças, certificados, para que esses cidadãos, essas empresas não tivessem que vir a buscar o governo para sobrecarregar os pontos de atendimento, mas também, em alguns casos, adequando regulações para facilitar a oferta de serviços, a entrega dos serviços. Alguns exemplos claros foram alguns critérios de identificação digital que foram flexibilizados, foram simplificados para permitir que o volume de serviços realmente pudesse ser atendido. Casos de certificação, firma digital, como chamado nos outros países, por exemplo, o banco tem que apoiar as pressas a Honduras para adequar seus processos de certificação, sua legislação de firma digital para permitir a ampliação rápida dessa oferta. Então, essas duas grandes frentes foram muito trabalhadas e os governos conseguiram dar respostas bastante interessantes a essa nova demanda que surgiu. E o que nós estamos aprendendo nesse contexto? Bom, algumas coisas que já eram perceptíveis, mas que claramente a pandemia reforçou. E eu vou assinalar alguma dessas, claramente isso não esgota a lista de aprendizagens que nós estamos, nesse momento, vivenciando, mas uma percepção bastante clara da subutilização do canal telefônico, não só no Brasil, como na região. Enquanto em países como o Canadá, a Service Canadá tem mais ou menos 50% do seu volume de serviços através do call center. Nos Estados Unidos, a cidade de New York desenvolveu todo um sistema de administração da prestação de serviço através do serviço do 3311, que é o serviço telefônico. O BID tem até uma publicação que vocês podem acessar online sobre isso. Então, existe um enorme potencial do canal telefônico que, infelizmente, na região e no Brasil, nunca foi devidamente utilizado. Quando a gente fala da telefonia celular, é ainda mais gritante esse potencial. No Brasil, hoje, eu imagino que já deve estar com mais de 300 milhões de telefones celulares. Na América Latina, já estamos chegando a 800 milhões. E isso é um público, realmente, é um instrumento fortíssimo, poderosíssimo, no que diz respeito à capilaridade e à agilidade na prestação de serviço. Usar também outros mecanismos, como as redes sociais, a região, de modo geral, o continente da América do Sul
isso é uma coisa interessante, é o continente onde mais se usam redes sociais no mundo. No Brasil, mais de 50% das pessoas têm acesso a algum tipo de rede social. E outra lição que nós estamos aprendendo também é relacionada à gestão dos riscos no que diz respeito a regulações, né? Tradicionalmente, existe um certo conservadorismo no que se fala em regulação do princípio da precaução no que diz respeito à normatividade, e se questiona hoje se muitas das regulações que agora foram flexibilizadas para permitir tanto uma melhor oferta de serviços como uma melhor adequação da demanda, se eram realmente necessárias, se essas regulações realmente faziam sentido no primeiro momento, o que justifica muita análise de impacto daqui para o futuro, tanto do fluxo de novas regulações como do estoque de regulações. E, por fim, o tema que eu mencionava, de que a constatação de que, sim, a demanda digital pode ser estimulada, se houver incentivos adequados e, principalmente, uma oferta de qualidade. Especificamente no Brasil, como é que o Brasil fica nesse contexto? O Brasil tem alguns ativos, realmente, patrimônios que foram construídos nas últimas décadas, principalmente, muito ricos, né? A experiência com as centrais de atendimento é uma delas, não? Nós temos centenas de centrais de atendimento dos estados e municípios aí espalhados pelo país, é uma rede extraordinária de prestação de serviço e vocacionada para o trabalho da relação diretamente com o cidadão. Um crescente acesso à internet, como mencionei, uma boa oferta digital melhorando. O governo federal está fazendo um trabalho bastante interessante em termos de incremento da oferta digital, uma capacidade técnica que foi construída também de forma progressiva, da qual vocês fazem parte, o trabalho do CONSAD e das empresas de processamento dos estados é muito importante nesse sentido, né? Um marco normativo avançado, existe legislações, recentemente a Lei de Proteção de Dados, o Decreto de Governação Federal, que permite compartilhamento de dados. Ano passado, a Lei de Liberdade Econômica, que também caminha no sentido da simplificação, e grandes bases de dados de caráter nacional aí, que dão um potencial enorme para a interoperabilidade. Estamos falando do CNIS, da base de identificação biométrica do TSE, do DENATRAN, que inclusive agora a Receita Federal está usando para conectar com o CPF digital. Então, isso tudo são ativos que eu chamo, e que o grande desafio é colocar essas bases de uma maneira mais coordenada, articulada, para apoiar a prestação de serviço a nível nacional, não só a nível federal, como são normalmente essas bases. Então, falando dos desafios, o Brasil tem que continuar trabalhando muito no sentido de garantir uma oferta de qualidade com um custo mais acessível para os cidadãos. E quando eu falo em custo, passa, por exemplo, por o que eu mencionava aí das regulações de identidade digital, de certificação. O Brasil hoje tem em torno de 10 milhões de certificados digitais, é muito pouco. Se a gente for comparar com países como Chile e Uruguai, só para comparar dentro da região, esse número teria que ser 3 vezes maior. Eu sei que no plano aí, na nova estratégia digital, existe um planejamento para aumentar significativamente esse número, que isso é fundamental para o desenvolvimento econômico do país, inclusive. O tema do investimento no canal telefônico, no uso das redes sociais, eu mencionei alguns números aí sobre o potencial disso. E tudo isso passa por um grande modelo nacional de governança digital. Eu tenho buscado insistir muito sempre nos contatos com o Brasil. Nós, ano passado, fizemos um evento na ENAP, onde levamos pela segunda vez a experiência da Espanha e também no Canadá. Eu diria que o México é um país que, mais recentemente, tem trabalhado e avançado muito no sentido de construir uma governança nacional. E, quando eu falo nacional, é realmente abrangendo os 3 níveis de governo. Isso é algo que facilita os consensos, a geração de consensos, tem que envolver o setor privado, e a maneira realmente de conseguir escala e sustentabilidade nessas reformas. E um outro espaço importante que eu quero mencionar, inclusive pelo que é o tema, a questão de ter políticas nacionais relacionadas às centrais de atendimento, uma maior oferta e ter essas centrais trabalhando como agentes de inclusão social, como capacitadores da nova demanda. Um trabalho que nós estamos fazendo com o Chile Atende, agora preparando uma nova fase de Chile Atende, justamente está muito focalizada no conhecimento do cidadão, a ideia de criar uma unidade especializada na relação do cidadão a partir de mais conhecimento, e um trabalho de capacitação através da própria rede de Chile Atende dos cidadãos para usar os serviços digitais. Por fim, então, quando nós olhamos para o futuro,
que a gente pode identificar? Tá? Tem que ter sempre muito cuidado, porque nem sempre o passado nos dá as melhores dicas sobre como enfrentar o futuro. Mas é possível imaginar que essa migração recente que houve para os canais digitais vai se consolidar. Semana passada, a McKinsey divulgou um estudo em que eles, através de entrevistas com pessoas que passaram a utilizar serviços digitais pela primeira vez, 75% dessas pessoas diziam que vão continuar usando os serviços digitais. Tá? E é previsível que nos próximos meses, nos próximos anos, pelo esforço de recuperação econômica que vai ser demandado dos países, os serviços vão estar sob fortes pressões para serem oferecidos com menores custos de transação, tanto para cidadãos como para empresas, e menores custos operacionais para o governo. E aí não custa lembrar de que um serviço digital custa mais ou menos 2% do preço de entrega para o governo de um serviço presencial. Então, vai ser importante avançar nesse caminho de redução de custo para poder ter uma contribuição significativa para a produtividade nacional. Eu coloquei aqui algumas das respostas que a gente pode vislumbrar aí para essa nova realidade. E eu coloquei o novas como uma pergunta, entre parênteses, porque, na verdade, algumas delas não são tão novas, são coisas que nós já identificamos, que se vêem reforçadas na agenda quando a gente vê o contexto atual, onde o que vai ser enfatizado ainda mais é a questão da integração. Então, o Digital by Default, que foi consagrado aí pelos britânicos, eu diria que vai dar um espaço para uma visão de integrado by design, para um projeto. E isso passa principalmente por o que eu chamava em relação aos modelos de governança. A necessidade de ter forte coordenação de instrumentos de coordenação, de governança, instrumentos tecnológicos, regulatórios, práticas de gestão realmente que contribuam, que possam ser usados de uma maneira coordenada, mas principalmente instrumentos que permitam consensos entre os governos e explorar sinergias existentes. É a única maneira realmente de conseguir escala e sustentabilidade no uso desses instrumentos. Isso tudo tem que estar a serviço da sociedade, não só do governo. Né? Então, os governos vão estar cada vez mais trabalhando como plataformas de serviços habilitadores. E aí, eu estou falando de interoperabilidade, de identificação, sistema de pagamento, infraestrutura de dados, catálogo de serviços, uma grande oferta de ferramentas que os órgãos do governo e a própria sociedade possam fazer uso. Um tema que realmente deve despertar muita atenção é a questão dos novos padrões de comportamento. Né? A pandemia realmente está provocando uma mudança significativa e acelerada de padrões de comportamento, e muito provavelmente isso vai continuar no pós-pandemia, durante o período de recuperação econômica, porque as pessoas realmente estão mudando a maneira como vivem. E isso vai requerer um esforço ainda maior no que diz respeito à análise de dados. Talvez dados que nós tenhamos aí dos últimos anos, e o banco, inclusive, está divulgando uma nova publicação, vocês vão ter a oportunidade na próxima semana de ver uma apresentação com meu colega Alejandro Pareja, da segunda edição de Simplificando Vidas, né, que trabalha com dados relacionados à percepção do cidadão da prestação de serviço. Então, todos esses dados, na verdade, nós vamos ter que estar revisando para ver em que medida eles estão sendo afetados por esses novos padrões de comportamento. Então, o próprio uso de dados para tomar de decisão vai ter que ser rediscutido nos próximos anos. Vai continuar havendo uma forte focalização no que diz respeito ao redesenho dos serviços. Né? E a ideia é que, cada vez mais, os prestadores de serviço, isso se aplica de modo especial para as centrais de atendimento, não sejam mais só tramitadores de papéis, mas sim agentes focalizados na solução dos problemas, na relação com o cidadão, para entender melhor o problema e poder realmente entregar uma solução adequada para esse problema. Novas interações. Então, a ideia de que, cada vez mais, nós vamos ter que buscar maneiras de interagir com o cidadão à distância. Isso vai ser feito por vídeo. Nós estamos participando aqui de uma videoconferência, mas o uso de videoconferência, por exemplo, da prestação de serviço é baixíssimo. Então, cada vez mais vai ser acelerada a geração de plataformas específicas com ferramentas que permitam a interação do cidadão com o setor público por meio de vídeo, por meio de telefone, através das redes sociais. Isso já está tendo um efeito enorme na teleeducação e na telesaúde. Na justiça também esse processo está sendo desenvolvido de uma forma acelerada. Nós estamos agora
aprendendo coisas que estão sendo feitas na Espanha, que poderão ser apropriadas aqui pelos países da região. E isso vai gerar um potencial enorme no que diz respeito à oferta de serviços nos próximos anos. Alguns temas que vão estar muito fortes na agenda. Assim, um tema que sempre é bom lembrar, que deve ser ainda mais dinamizado no que diz respeito à prestação de serviço à distância, por meio de vídeo, é o advento do 5G, que também, nos próximos anos, deve modificar muito a prestação de serviço a partir de uma oferta mais ágil e, sobretudo, os serviços que dependem de transmissão de arquivos de dados devem ter um fortalecimento, uma melhoria na qualidade e no tempo de prestação de serviço. Outros temas vão estar certamente presentes na agenda, a questão da eliminação e simplificação de trâmites. Tá? Isso é algo natural, está muito associado ao que eu mencionava antes do governo proativo, uma focalização cada vez mais no relacionamento e na individualização da prestação de serviço. Temas como segurança cibernética, o investimento em segurança cibernética vai ser crescente nos próximos anos, já tem sido, em alguns casos, alguns públicos aí dos países envolvidos têm aumentado o seu investimento em cybersecurity em cerca de 40% ao ano, e o tema fundamental, que é capital humano. Eu mencionei um pouco que o novo capital humano na prestação de serviço vai ser focalizado na prestação de serviço através da resolução de problemas. Então, os servidores vão ter que ser treinados, não no sentido de adquirir conhecimentos que se desatualizam rapidamente, mas desenvolver habilidades que lhes permitam realmente resolver os problemas dos cidadãos e das empresas. E o governo vai ter que dar uma assistência permanente com ferramentas adequadas para apoiar esse servidor nessa tarefa. Bom, esse em linhas gerais, como nós estamos vendo o momento e as consequências aí para o futuro, a crise é sempre uma oportunidade para colocar projetos de longo prazo acima de agendas políticas. Vamos ver se, com tudo isso que todos nós estamos passando, com o sacrifício de muitos dos nossos compatriotas, aí, nós possamos, pelo menos, aproveitar essa oportunidade para sair mais fortes do que entramos nessa crise, e principalmente com instituições mais resilientes para enfrentar os desafios do futuro. Obrigado. Pedro, muito obrigado pela exposição. Né? Vamos ver se no finalzinho a gente tem tempo para debater. Eu acho que a questão da regulação e da parte do telefone, né, fixo, de fato, está sendo pouco utilizado, e pelo que eu já vi um pouco da apresentação da Bahia, ela vai falar um pouco sobre isso. Agora eu passo a palavra para a Nilza. Deixa eu só colocar você aqui, Nilza, como apresentadora. Está todo mundo vendo, né? Pronto. Bom dia a todos. Sou Nilza Rios, represento a unidade, né, do SAC do Estado da Bahia. Eu vou falar um pouquinho sobre as medidas de controle e segurança que nós estamos adotando no Estado para retornar às unidades e bem como também potencializando os serviços online e a busca pelos serviços digitais junto ao cidadão no decorrer da pandemia. Bem, a SAC, como foi dito anteriormente, nós fazemos o serviço de atendimento ao cidadão, nós atuamos como gestor do atendimento, né, sendo responsável pelo serviço prestado nas diversas unidades de atendimento. Atualmente, na capital, nós temos 12 unidades, dessas nós temos 5 em atendimento, funcionando com as regras de segurança. Posto SAC no interior, nós temos 21 unidades, das quais nós temos 13 unidades abertas. Região metropolitana, nós temos 4 unidades, apenas uma em funcionamento, e o ponto SAC, que ele é mais compacto, que é um atendimento diferenciado para região menores, nós temos 37 unidades, das quais nós estamos em funcionamento com 15. E temos 3 rotas móveis que também estão suspensos seus atendimentos devido à questão da pandemia. Eu vou falar um pouquinho para vocês do modelo de atendimento com base, de fato, na crise da pandemia, né? Quando iniciou todo esse processo de suspensão de serviço, nós começamos a fazer análise de risco, bem como também análise estratégica do atendimento ao cidadão.
entendemos que, de fato, nós deveríamos manter alguns serviços, uma vez que a SAC tem diversos leques, né, de serviços e atendimentos, mas para a gente conseguir diminuir a quantidade de funcionários, bem como trabalhar dentro dos decretos estaduais e também municipal de cada cidade, nós entendemos que, nesse primeiro momento, seria interessante retornarmos nossas atividades apenas com serviços essenciais, que nós iniciamos com o serviço de RG, CPF e também alguns serviços do DETRAN. E, paralelo à liberação desse serviço, nós iniciamos, de fato, o atendimento, ele sendo totalmente exclusivo por hora marcada, para evitar aglomeração. Criamos outros mecanismos de segurança, exemplos de dispenser com álcool em gel, colaboradores com seus dispositivos de segurança, máscara e suporte facial. Criamos também um escalonamento de assentos, onde o cidadão, as longarinas, de fato, fica bem à mostra a questão do distanciamento entre clientes na espera. Escalonamos também funcionários. Para retornar à atividade também, foi um outro item que consideramos que foi bem importante para o retorno das atividades, foi também criar esse mecanismo de mensagem, né? Na hora que o cidadão ele realizasse o agendamento, ele receberia um comprovante citando as medidas, né, preventivas, tanto para o cidadão, bem como para o nosso colaborador que estaria à frente desse serviço. Então, todas essas medidas de biossegurança, elas foram realizadas justamente para que as unidades, que são 33 unidades abertas hoje no estado da Bahia, ocorresse da melhor forma possível e também trouxesse segurança tanto para o cidadão, bem como para os colaboradores. Como comentei com vocês recentemente, os serviços essenciais que a SAC permaneceu foram os 4 que têm maior necessidade hoje diante ao cidadão baiano, que é serviço de seguro-desemprego, carteira de identidade, DETRAN, e também a questão de emissão de CPF. A questão da carteira de identidade, bem como a questão do CPF, para auxílios aos benefícios governamentais federais, então foi liberados esses serviços no primeiro momento, justamente para a gente conseguir liberar, né, essa necessidade do cidadão com o serviço. E do dia 16 a 30 de abril, nós realizamos 5.107 atendimentos essenciais. E esses atendimentos também, como que nós iniciamos, né, a análise? Entramos em contato com os órgãos, procuramos entender também a quantidade de documentos represados, porque no primeiro momento nós fizemos apenas a questão de entrega. Quando o fluxo de entrega ele foi diminuindo, nós abrimos, de fato, a frente de serviço para emissão do documento. Então, o cidadão, ele teve, no primeiro momento, o recebimento do documento e, logo em seguida, nós conseguimos ter cota, tendo em vista a questão das aglomerações, a questão de segurança dentro dos postos, liberamos também o serviço para emissão. Então, todo esse controle foi feito, de fato, para tentar dar todo o suporte ao cidadão. A rede SAC, como eu comentei com vocês, nós estamos com 5 unidades, 14 no interior e 13 no ponto. Sendo que no interior, ontem, essa outra fase que nós temos entendido é que abre posto, fecha posto devido a decreto. Então, temos conversado muito com nossos colaboradores para, de fato, alinhar a nossa gestão estratégica. Então, nós entendemos que, de fato, toda e qualquer alteração de funcionamento, nós temos envolvido tanto o nosso corpo gerencial, bem como também nossa equipe de campo, justamente para, juntos, mensurar e trabalhar da melhor forma possível junto ao cidadão. Então, hoje, nós já temos uma diminuição aqui no SAC no interior, porque nós fechamos uma unidade ontem, devido a um decreto municipal, então, também tem essas particularidades. Nós abrimos um período, depois fechamos um período, de fato, para permanecer esses serviços essenciais junto ao cidadão. Um ganho aqui na Bahia que nós tivemos foi a questão da adaptação. Nós temos uma central de atendimento, né, um call center, e quando nós iniciamos a abertura dos postos, foi interessante para a gente conciliar nossas demandas junto ao call center, ou seja, nós temos um setor de articulação dentro da SAC que ele conseguiu
ter todo o direcionamento junto aos órgãos, procurando entender quais são os serviços online que os órgãos ofereceriam, e através desse levantamento nós capacitamos nossa equipe de call center para que eles, de fato, fizessem esse atendimento de orientação ao cidadão. Ah, eu estou querendo agendar um serviço. Porém, o nosso call center, ele primeiro buscou saber desse cidadão se esse serviço ele poderia ser realizado de forma online. E, se fosse possível, ele orienta e dá todo o tipo de subsídio necessário para que o cidadão consiga fazer o serviço de forma online, não sendo necessário dessa forma fazer um agendamento e esse serviço migrar para um atendimento presencial. Então, foi um ganho muito significativo, que representa hoje um total de 55% das ligações que nós recebemos com relação ao call center, esse direcionamento mesmo, ou seja, o cidadão ele precisa de realizar um atendimento, o call center ele faz um filtro, ele entende a necessidade do cidadão, e se for totalmente online, e se os nossos parceiros, os órgãos, eles passaram para a gente link ou telefone ou qualquer tipo de mecanismo que esse cidadão ele consiga fazer de forma online, o nosso call center ele orienta para que esse cidadão não busque o serviço o serviço presencial. Na pandemia, a SAC também buscou, de fato, potencializar e tem trabalhado fortemente nisso. Nós temos uma diretoria de transformação digital na Secretaria de Administração do Estado, a qual está totalmente preocupada com esse cenário, de fato, e vem trabalhando fortemente nos serviços online. Então, nós temos uma plataforma, que é o SAC Digital, que compila, né, condensa todos os serviços do Estado da Bahia, e nós tivemos, dentro desse cenário, uma procura significativa, um ganho também. Nós fizemos uma parceria com o Instituto de Identificação do Estado, e o cidadão ele pode solicitar a reimpressão da carteira de identidade através do SAC Digital, e ele só precisa, de fato, infelizmente ainda o serviço não é via correio, porém ele já faz a solicitação online e ele só vai ao posto fazer, de fato, a retirada desse documento. Então, nós também percebemos que houve um ganho muito grande na procura do serviço e também potencializamos diversos outros serviços voltados para a questão do DETRAN. Um ganho satisfatório para nós. Tem a questão do CRLV online, né, o serviço que já está na nossa plataforma do SAC Digital, ele foi incluso no sistema no dia 27 de abril de 2020, e esse serviço hoje, o cidadão em casa já conseguiu imprimir 36.500 documentos. Então, ou seja, é um serviço que trouxe uma volumetria de procura e também trouxe para a gente um acerto, né? Porque esse cidadão ele não está indo para um posto presencial, ele está conseguindo fazer de forma muito tranquila esse serviço de forma online. E o nosso call center, para esse serviço em particular, também temos uma ilha dedicada de atendimento, de fato, para tirar as dúvidas do condutor, para sinalizar para ele como que é a impressão, se caso seja necessário, até mesmo ajudar a imprimir esse documento e encaminhar via e-mail. Então, todas essas propostas alinhadas a inovações e serviços online, a SAC ela está trabalhando fortemente, de fato, para que os serviços que forem disponibilizados para serviços presenciais, eles sejam utilizados, assim, com a menor procura possível. Então, nosso objetivo, de fato, é convergir, de fato, esse atendimento para a questão virtual. Outro atendimento que nós estamos fazendo, que foi a nossa equipe interna, fez esse levantamento de fato, procurou entender, junto ao Planserv, o Procon, o Cefaz, a Embasa, quais são esses serviços online, e direcionamos para o call center, como eu falei com vocês há pouco, e foi um ganho muito significativo, porque os órgãos, eles têm conseguiram realizar muitas demandas online, e com isso nós tivemos um ganho aí de quase 60% de procura pelos serviços online e não presenciais. Bem, e qual é a nossa visão mesmo, né, de futuro? O que é que a SAC está se propondo, né? Como eu falei com vocês, nós temos essa diretoria que é focada e ela é
ela é direcionada, de fato, para a tecnologia dentro da nossa secretaria. Então, nós estamos agora trabalhando fortemente para a implementação de mais 3 novos serviços 100% online, e todas essas demandas, elas são compartilhadas primeiramente com o call center também, para que a gente, de fato, juntos, consiga aí ofertar da melhor forma possível ao cidadão todo tipo de serviços dentro da nossa plataforma, de forma a atender da melhor forma possível. Então, os serviços que estão na esteira aí de virtualização e troca de permissão, segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, bem como também a permissão internacional de dirigir. Então, são algumas frentes de serviços que já estão sendo trabalhadas, e sem contar todas as outras que já foram levantadas, de fato, para que a gente consiga diminuir cada vez mais o fluxo presencial nessa pandemia e a gente concentrar nossas atividades para os serviços online. Então, esse é um pouquinho das informações que nós colocamos acerca do SAC. Espero ter conseguido aí repassar da melhor forma possível as informações e estou aqui também à disposição para o final aí das apresentações dos demais tirar as dúvidas. Obrigada, viu? Obrigada, Rodrigo, e aos Oi, demais que Nilza. assistiram também. Oi, Nilza, muito obrigado pela apresentação, né? O SAC, de fato, quando se fala em central de atendimento, é uma referência no Brasil como um todo, e interessante esse alinhamento, né, entre a central presencial e a parte do atendimento eletrônico, né, que o Anderson tem trabalhado muito aí em parceria, né, com vocês, e eu já conheço a plataforma, que é uma plataforma muito interessante. Isso. Eu vou passar agora a palavra para a Lara. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, colegas. Está me ouvindo? Sim. Você já está com perfil de administração, de apresentação? Se quiser compartilhar a sua. Vou compartilhar aqui agora. Bom dia, pessoal. Opa, bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema tão importante, né, nesse momento da pandemia, do coronavírus. Nós que trabalhamos aí com centrais de atendimento, sabemos a dificuldade que é a operação diária disso, né, a complexidade. Nós aqui em Goiás temos 69 unidades de atendimento, mas em que pese toda essa crise que estamos passando, econômica e sanitária, nós entendemos, nós da área de inovação, transformação digital e de serviços, como uma grande oportunidade, né? Essa realmente é uma grande oportunidade para a transformação digital. Então, aqui em Goiás, veja, nós temos o programa VaptVult há 20 anos, e nós entendemos que, assim, as centrais de atendimento, elas foram uma grande inovação há 20 anos atrás, né, no momento em que o cidadão precisava se dirigir a vários órgãos públicos para receber um serviço. 20 anos depois, isso num mundo completamente digital, com as crianças hoje, quem tem filho sabe, pequenos, já há 5 anos, mexendo tranquilamente em computadores e em celulares. É inconcebível para um jovem de 16 anos hoje ficar 2 horas numa fila para receber um atendimento presencial, seja de um serviço público ou privado. Não é? Eles não têm paciência, às vezes, de esperar minutos para comprar um McDonald's. Imagina ficar em uma fila para ser atendido. Então, nesse cenário todo, que já no início de 2019, quando nós começamos o trabalho aqui em Goiás, e aí é uma satisfação muito grande, porque nossa equipe está toda muito alinhada com relação a isso, o secretário nosso, o Bruno da Badia, a nossa área de transformação de serviço, liderada aí pela incrível Vânia, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, nós temos esse pensamento de que nós precisamos desenvolver e apresentar os serviços públicos aos cidadãos com foco na sua satisfação. Então, desde o início,
dos trabalhos, nós optamos por esse desafio maior, que é não partir diretamente para uma transformação digital, mas ouvir o cidadão e entender o lado dele, para aí sim partirmos, promovermos a transformação do serviço, para aí sim partirmos para a transformação digital. Veja, um cidadão que hoje precisa de um auxílio emergencial se dirige a uma unidade da Caixa Econômica Federal para receber esse auxílio emergencial. E ele não tem um documento. Então, ele precisa aqui em Goiás fazer um agendamento, dirigir a uma unidade do VaptVupt, e aí ele, questão de 15 dias, por exemplo, ele vai receber esse documento. Então, nós precisamos, aqui em Goiás, a gente entende que nós precisamos ouvir esse cidadão, porque faz sentido para ele isso num momento de crise econômica, ele, de repente, levar 15 dias para conseguir um auxílio emergencial. Então, um cenário nosso hoje, que é em situação normal, 1 milhão de atendimentos mês, nas 69 unidades VaptVupt que nós temos, são 2.500 servidores, 420 serviços estaduais prestados. Veja, diversos sites, logins, apps, bases de dados que não estão integradas. Você muda de endereço, você precisa entrar em várias filas para poder alterar o seu endereço. Então, com essa visão, desde o início, do foco do cidadão, com o olhar sob a perspectiva desse cidadão, é que nós, então, desenvolvemos uma série de ações em 2019 que nós entendemos como fundamentais e balizadoras para que, nesse momento da pandemia, nós conseguíssemos rapidamente dar uma resposta que atendesse à necessidade da população. E essas ações, desde o início, nós focamos muito, primeiramente, na integração de pastas fundamentais nesse trabalho, e aqui em Goiás, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e a Casa Civil. E a gente entendia que esse alinhamento seria fundamental para esse trabalho. Nós fizemos adesão à rede GovBR, então daí nós pudemos implantar aqui o login único do cidadão. Nós também estamos aí com uma participação ativa no grupo de transformação digital, vários colegas aqui do estado, e isso tem trazido para nós muitos olhares diferentes, inovações, ferramentas. E aí nós, então, em 2019, foi feita aqui no estado, através da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, toda a implementação do portal Goiás Digital. Então, a estrutura dele estava toda pronta. Um outro trabalho forte e fundamental que nós fizemos foi a elaboração das cartas de serviço através da nossa central de transformação, da Secretaria de Administração. Então, hoje nós temos 654 serviços publicados. Esse foi um momento em que o órgão ele pôde parar e refletir sobre os serviços que presta, atributos fundamentais desse serviço, se o serviço ele é presencial, digital, o tempo desse serviço. Então, esse foi um trabalho estruturante fundamental. Também fizemos a definição da jornada de transformação de serviços públicos, com a linha nossa de não digitalizar a burocracia. A definição dessa jornada também foi fundamental para esse trabalho, e foi, inclusive, compartilhada, né, com o GTD-Gov. Aí, já em julho, um momento em que julho é um mês em que tem muita demanda, né, até por ser férias, nós tivemos muitos problemas com filas, então nós iniciamos o agendamento dos serviços. Então, isso foi, e aí foi a partir de setembro, nós conseguimos implementar, mas isso foi avançando, de forma que hoje, no momento da pandemia, né, logo em março, nós conseguimos até implementar o agendamento para 100% do serviço. Uma outra ação fundamental que nós entendemos é a precificação dos serviços que nós fizemos com relação a 40 serviços nossos prestados no VaptVupt. Então, foi até uma metodologia também que desenvolvida pela SEAD, que foi compartilhada com o GTD-Gov,
nós chegamos a um custo de 10,99, o custo do nosso serviço. R$ 1,51 o minuto do nosso serviço. Isso foi fundamental para nós compreendermos esse custo e cientes aí do quanto um serviço digital é mais barato, dado o Ministério da Economia 97% mais barato. Isso pode, aqui em Goiás, gerar uma economia de mais de 60 milhões mês, considerando aí que a gente consiga transferir 50% dos atendimentos presenciais para um atendimento digital. Então, essas ações foram fundamentais. Além disso, uma ação muito importante que nós implementamos, e aí o Pedro falou aí um pouco, que é compreender o perfil desse cidadão nosso, foi uma pesquisa que nós implementamos no VaptVult. Tivemos aí 2.003 questionários respondidos, e foi assim, tivemos resultados muito interessantes, porque no universo aí de 14 milhões de atendimentos de 2019, 2,25% desse atendimento, e aí a gente fala de 325 mil pessoas, foram atendimentos realizados para pessoas analfabetas. Nesse universo, 1,7 milhões de atendimentos para pessoas com ensino fundamental. 832 mil atendimentos para pessoas com algum tipo de deficiência. Então, quando a gente entende o cidadão nosso, no momento da gente definir uma política pública de atendimento, seja ela presencial, seja ela digital, isso se torna muito mais fácil para você compreender o seu cidadão, para que você desenhe políticas adequadas à necessidade desse cidadão. E veja, quando nós fizemos a pergunta, esse cidadão gostaria que o serviço fosse realizado pela internet, nós ficamos surpresos, mas 51% diz que não. Então, veja, esse futuro digital, que já é um presente, tem muitas ações, tem muitos pontos que precisaremos romper para que ele, aqui em Goiás, pelo menos, para que ele se efetive definitivamente. E aí, em 2019, nós também fechamos o ano com esse pensamento sistêmico e integrado das políticas de atendimento ao cidadão, com um projeto de lei que está sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa, em que a gente define a política estadual de atendimento ao cidadão do Estado de Goiás. E aí isso é fundamental para nós, para que todas as pastas, todo o governo tenha um alinhamento único quando a gente fala sobre política de atendimento ao cidadão, como o cidadão goiano precisa ser atendido. E aí, esse projeto de lei alinhado com o Decreto Federal da Carta de Serviços, com a estratégia do governo digital. Então, são ações que foram realmente fundamentais para que, nesse momento da pandemia, e aí foi ali em meados de março, nós, em 2, 3 dias, realmente foi uma questão de 3 dias, nós conseguíssemos implementar ações emergenciais para dar uma resposta ao cidadão com relação ao atendimento. Então, nós implantamos aí inicialmente para os serviços que nós consideramos essenciais, agendamento para 100% desses serviços, e lançamos, Goiás lançou, através da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, o portal Goiás Digital, com 50 serviços. Hoje a gente já tem 95 serviços digitais, esses não necessariamente serviços que passaram por uma transformação, mas que foi feita uma busca em todos os sites, do Estado. Na verdade, os serviços estavam espalhados e agora, com o login único, a gente concentra eles num único site. E nós já tivemos mais de 153 mil acessos desde 20 de março, então é um ganho muito grande. Então, hoje nós estamos aí com 64 das 69 unidades abertas, trabalhando com uma capacidade reduzida da força de trabalho, A gente teve aí uma redução de 87%, quase 88% dos atendimentos. Mas, enfim, foi a saída que nós encontramos, Estamos tomando todas as medidas de segurança para as unidades, uso de máscaras, os agendamentos são feitos de meia em meia hora para que a gente possa
para que possa ter ali um intervalo de segurança, álcool gel, líquido, revezamento de equipes, os grupos de risco não estão trabalhando, os servidores do grupo de risco, enfim. O cidadão que adentra a unidade, ele precisa estar com máscara, né? E aí, nesse período, desde 23 de março, claro, gradativamente, à medida que nós fomos aumentando os serviços, a gente está aí hoje com 12.630 agendamentos disponibilizados por dia ao cidadão. E nesse contexto todo, a gente tem travado aqui no Estado muitas discussões sobre esse modelo do atendimento presencial e digital. E nós entendemos que o atendimento presencial ele não será substituído pelo atendimento digital, de forma alguma. A gente tem os cidadãos que são digitais e tem aqueles que não são digitais. Então, a gente entende que são políticas que elas serão complementares. A política de atendimento presencial, ela vai ser complementar à política de atendimento digital. E aí, na verdade, o que vai acontecer é uma grande relação de ganha-ganha, onde ganha o cidadão e ganha o governo. Porque aquele cidadão que é digital, ele obviamente prefere esse tipo de atendimento, pela comodidade, pela facilidade, mas aquele cidadão que precisa ir a uma unidade, aquele universo que eu comentei ali, de analfabetos, os analfabetos digitais, que têm a dificuldade para realmente acessar as tecnologias, às vezes o cidadão que possui algum tipo de deficiência, esse precisa ser atendido presencialmente. Então, a gente, deslocando os recursos, reduzindo recursos com os gastos com atendimento presencial, nós vamos poder focar nesse cidadão que realmente precisa desse atendimento, de forma que ele possa ter um atendimento muito mais personalizado, muito mais humanizado. Então, na verdade, vai ganhar o governo, vai ganhar o cidadão que precisa do atendimento presencial e vai ganhar o cidadão digital. E nesse momento pós-Covid, na Secretaria de Administração, Desenvolvimento e Inovação, aqui no estado de Goiás, nós vamos focar, e aí mais fortemente isso ficou claro para nós agora, nesse momento da pandemia, o foco na transformação dos serviços, naquela linha de que não devemos digitalizar a burocracia, mas transformar o serviço antes, ouvindo o cidadão, para que a gente entregue um serviço muito mais aderente à necessidade dele. Nós pretendemos incrementar a quantidade de serviços digitais dentro do portal Goiás Digital, com o nosso login único. Isso vai facilitar muito para o cidadão. E a implantação de totens de autoatendimento, a gente está desenvolvendo ações e estudos para que a gente possa levar o atendimento a todos os cidadãos do estado de Goiás. Bom, mas para que isso tudo aconteça, a gente tem alguns desafios que a gente entende, assim, fundamentais. São vários, o Pedro falou sobre isso um pouco, mas aqui eu resumi em 3 que eu entendo como primordiais. Primeiro, transformar o modelo de negócio presencial para um modelo de negócio digital. Na verdade, a gente precisa virar a chave, mudar o mindset da administração pública para que todas as pastas pensem nos seus negócios de uma forma presencial e digital. Então, veja, pensar em transformação digital, ela não é um desafio da Secretaria de Administração somente, não é um desafio somente da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. É um desafio de todas as pastas, porque a gente tem que pensar na saúde digital, na educação digital. Olha o desafio nesse momento da pandemia que a educação está passando. A cultura digital. Então, essas soluções agora a gente entende que virão muito mais fortemente, mas a gente precisa mudar o mindset dos servidores e dos cidadãos. E, para isso, a gente precisa de muita capacitação e investimento. A INAP tem feito aí um trabalho de treinamento, já treinou milhares de servidores
tem uma meta para 2020, treinar mais 10 mil servidores em 7 áreas do conhecimento. A gente precisa fortalecer isso nos estados. O GTD-Gov tem travado aí uma discussão e tem feito um trabalho, né, do CONSAD, através do CONSAD, junto com os grupos de trabalho das escolas de governo. Isso precisa chegar nos estados. Precisa chegar nos estados. A gente precisa transformar esse governo que hoje ainda é muito intensivo em mão de obra, e às vezes uma mão de obra não tão qualificada, para um governo intensivo em tecnologia, para que a gente possa, inclusive, aproveitar melhor a mão de obra que nós temos. E, por último, talvez o principal, e aí o nosso desafio, e eu deixo aí, na verdade, um apelo. O BID está aqui com a gente, o Pedro Farias. Como que o governo digital, o governo federal, o GTGov, a Rede GovBR, o BID, outros bancos, podem ajudar o governo, ajudar aquele estado. Nosso estado de Goiás, nós queremos transformar serviços, nós queremos promover uma intensa transformação digital aqui em Goiás, mas nós não temos recursos. E não temos capacidade de financiamento. Então, assim, eu acho esse um desafio para todas essas instituições que eu citei, porque nós já sabemos o que nós precisamos de fazer, mas nós precisamos de ajuda. Então, assim, eu acho que até o mindset tem que mudar dessas instituições para que consigam efetivamente nos ajudar. O Estado que quer fazer, que tem capacidade técnica para fazer, mas que não tem o recurso financeiro. Então, eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento ao GTD-Gov pelo convite, ao Tiago Ávila, meu amigo, ao presidente do CONSAD, Fabrício Marques, e aos colegas aqui presentes. Muito obrigada. Beleza. Muito obrigado pela apresentação. Achei bem interessante o dado que você colocou da questão de... A gente fala muito da questão da transformação digital, mas tem cidadão que não quer transformação digital, na verdade, ele quer o serviço, né, presencial, tendo em vista vários motivos, né? Eu vi uma pesquisa, acho que saiu ontem, que 70% dos usuários têm alguma dificuldade na questão de conexão ainda no Brasil, então isso, de fato, prejudica. O nosso tempo já estourou, mas eu queria fazer uma pergunta rapidamente aí para cada um, para a gente encerrar. Pedro, a gente percebeu que, tendo em vista a questão da pandemia, vários procedimentos tiveram a sua regulamentação flexibilizada. Eu dou um exemplo claro do CPF. Antes, ninguém imaginava fazer o CPF por e-mail. A Receita foi lá e criou um mecanismo de você pedir a criação do CPF por e-mail. Você acredita que essas regulamentações, depois da pandemia, têm a chance de voltar? Ou a gente, na verdade, isso já é uma batalha ganha? Bom, essa discussão vai ser, claro, o caso a caso. O que eu acho importante é que o Brasil avance no sentido que outros países já têm avançado, inclusive na região, para ter instrumentos de aplicação sistemática para análise de regulações. Isso é algo que faz muita falta. Para a gente ter uma ideia, no México, eles fizeram de forma sistemática, durante um bom período, uma medição dos custos administrativos, um trabalho com uma metodologia similar, inclusive, que nós chegamos a aplicar aí com os estados e com o Brasil, e existe uma estimativa de que o custo para a sociedade da prestação de serviço nos 3 níveis de governo seria equivalente a 10% do PIB, quando eles começaram um trabalho todo de simplificação. Tá? Na União Europeia, quando se fez isso, há uns 13 anos atrás, e começou esse trabalho também, a estimativa era em torno de 6% do PIB. Quer dizer, existe um custo gerado pelas regulações que seguramente está afetando hoje a produtividade nacional. Se a flexibilização, em alguns casos até a eliminação de alguns requisitos e a revisão das regulações nesse momento de emergência permitiu que a coisa funcionasse melhor, no mínimo isso faz amerita agora uma discussão sobre esse estoque de regulações, em que medida realmente isso era necessário e que instrumentos a gente pode ter vigentes para garantir a qualidade dessas regulações no futuro, tá? Tanto das novas regulações como no passado.
A Lei da Liberdade Econômica do Brasil aí prevê a realização de análise de impacto regulatória de uma forma sistemática, que é algo que as agências reguladoras fazem e que eu vejo um potencial muito grande na administração pública, em geral, no Brasil, para que seja introduzido, principalmente para reduzir esses custos de transação na relação com o governo. Não. Ok, excelente. Nilza, tá me ouvindo? Oi, Rodrigo, estou ouvindo sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância, que eu sei que um destaque do SAC é a questão da multicanalidade. A importância disso para o cidadão baiano. Essa conexão, Olha, telefone, digital. isso, como foi bem respaldado pelo Pedro, uma estratégia do nosso governo, de fato, ser acessível, né? O cidadão, independente das suas dificuldades, ele consiga se comunicar com a SAC. Então, hoje, de fato, a questão, como eu deixei bem claro na minha apresentação, o call center para a SAC é uma ferramenta de gestão potencial junto ao cidadão. A plataforma digital também é um portal significativo para o trabalho e atuação do SAC, bem como também o SAC com o seu atendimento presencial. Então, hoje, o cidadão que busca o serviço de atendimento ao cidadão, em qualquer de uma dessas esferas, ele consegue ter todo tipo de embasamento. Embasamento com relação ao serviço, embasamento com relação à questão do atendimento, e é importante porque, assim como eu acredito que nos demais estados, tem muito cidadão que não tem acesso a questões digitais. Então, a SAC, ela se preocupou, sim, em manter um outro canal, que é a questão do call center ativo, e atuando de forma a atender da melhor forma possível o cidadão que tem dificuldades com a plataforma digital. Bem como também hoje nossos gerentes e colaboradores que estão na linha de frente com serviços presenciais, nós também temos essa sensibilidade de atender da melhor forma possível esse cidadão que busca o serviço da SAC. Então é isso, Rodrigo. Ok, muito bom. Lara, você falou um pouquinho sobre a metodologia de custos, né, que o Goiás, e a gente teve a oportunidade de conhecer isso no GTD. Eu queria que você falasse um pouco da importância dos estados em mensurar os seus custos de serviços. Assim, qual o impacto dessa metodologia para vocês? Para nós aqui, Rodrigo... E só um parêntese, a questão, eu vi que é a questão do apoio, né, do BID, do GTD, né? A intenção é a gente ter esse apoio de todos mesmo. Eu acho que esse compartilhamento que a gente já teve da metodologia de Goiás, o login único do governo federal, que também é uma bela iniciativa, e a gente conta sempre com a parceria do BID, né? A gente tem aqui o Pedro, já teve o Mariano, a gente também está com a presença do Miguel, do Pablo. Eu acho que são grandes parceiros aí que podem potencializar a transformação digital aqui no Estado brasileiro. Que bom, né? A gente poder contar aí com esses parceiros todos, Rodrigo, e a gente conta mesmo, na verdade. Bom, a precificação dos nossos serviços aqui, ela foi, assim, eu entendo que foi um marco para nós. Veja, como se antes a gente conhecia os custos do VaptVupt todos, mas o que custa cada serviço nosso. Então, isso para nós foi fundamental, porque a partir do momento que nós precificamos, nós até ousamos em encontrar soluções alternativas para o nosso atendimento presencial. E até cientes do custo da economia que pode ser gerada com o atendimento digital. Então, isso foi fundamental, inclusive, uma parceria que a gente tem desenvolvido aqui com os Correios, que está ainda fase de piloto, experimentação, Minas também, né, está fazendo esse trabalho de experimentação. Veja, para a gente até ousar em terceirizar um serviço, no caso aí, não completamente, mas o Correios entra como um parceiro nesse atendimento, a gente precisa conhecer o nosso custo, porque se a gente não conhece o preço do nosso serviço, a gente não consegue nem negociar esse preço, né? Então, foi um marco para nós aqui, foi fundamental. Eu acho que cada estado tem um exercício para tentar chegar realmente o mais próximo aí desse custo do atendimento presencial. Muito bom. Nosso tempo já
esgotou. Recomendo muito conhecer a metodologia de Goiás. Eu acho que acho que impacta bastante essa escolha, né? Acho que a questão do projeto dos Correios, né, que é do Balcão Cidadão, também que é um projeto interessante, já que os Correios têm uma rede muito grande no Brasil, e a tendência é cada dia as pessoas não terem que se deslocar, né, não pegar transporte coletivo, até tendo em vista a pandemia. Eu recomendo muito essa mensuração de custos. Gostaria da participação de todos, né? Chegamos a quase 100 pessoas no webinar de hoje. Pedro, Nilson e Lara, agradeço novamente. A gente deve disponibilizar todo esse material no espaço lá do GTD, no YouTube também. Os certificados, quem não conseguiu emitir, eu mandei lá no chat o e-mail do Fale Conosco, caso tenha alguma dificuldade. E aí a gente provavelmente na próxima semana a gente vai intensificar outros assuntos. Tá bom, gente? Muito obrigado Tá, e ok. até a próxima. Muito obrigada, obrigada. Um abraço. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa apresentação.